Boa tarde, está no ar mais um número do programa Sociedade Aberta, o seu programa da família, às terças-feiras, às 6 da tarde, aqui na TCV e na TCV Internacional. Neste mês dedicado às crianças, vamos abordar vários temas ligados à infância e adolescência. Por isso, hoje trazemos para o nosso tema de conversa em destaque a adolescência e os desafios para os pais e professores. Estamos a receber o professor Anderson Pires. Ele é professor do ensino secundário, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Ok, nada. E também estamos a receber Denise Lima. Denise é psicóloga e também é mãe de adolescente. Boa tarde. Boa tarde e obrigada pelo convite. E ao longo deste programa, você também já sabe, pode participar. É só ligar para 594 97 14. Este número que aparece agora no seu ecrã, vai poder dar um toque para este número e a nossa assistente da produção entra em contato consigo e vai poder partilhar a sua opinião também através do Facebook. É só procurar Sociedade Aberta. Hoje o nosso tema de destaque, adolescência e os desafios para os professores e também para os pais. Começamos aqui a nossa conversa com Anderson Pires para olhar enquanto professor para os desafios da adolescência atualmente. Bom, mais uma vez, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Atualmente nós estamos a passar por uma fase complicada em relação aos adolescentes, né? E nós temos muitos desafios no qual nós devemos estar aptos para superá-los, né? Quando nós falamos da escola, é na escola que nós vemos um misto de desafios, um misto de sentimentos dos adolescentes, né? Nós vimos que eles estão diferentes em relação às outras gerações. Se a geração é uma geração nova, então estão diferentes. E nós vimos que dentro da sala de aula ou nos corredores, os adolescentes importam-se com outras coisas, com os telemóveis, com coisas mais banais, que não aconteceram antes, né? Uhum. Isto comparando com uma outra geração que interessava por outras coisas, no intervalo discutia matérias e outras coisas mais. Está a pensar na sua geração? No intervalo, atualmente é complicado porque no intervalo os adolescentes pegam os telemóveis ou estão a jogar ou estão nas redes sociais. E dentro da sala de aula, como não é permitido utilizar os telemóveis, eles conversam uns com os outros. O professor, claro que o professor não permite, mas eles tentam de qualquer forma conversar uns com os outros. Uhum. A adolescência é uma fase, não é, psicóloga? É uma fase que os adultos, que já passaram também por esta fase, devem estar preparados para acompanhar. Que desafios para os pais? Exato. Primeiro temos que perceber o que é esta fase, não é? Segundo a OMS, a adolescência é a fase de vida do ser humano que vai dos 10 aos 19. Aqui em Cabo Verde, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma fase que vai dos 12 aos 18, que é o início, considerado o início da maioridade, da vida adulta. Então, é uma fase bastante crítica, né? Porque existem várias transformações. Até costumamos dizer é um período de crise, mas crise não naquele sentido de crise, mas de tantas mudanças que ocorrem. Então, o adolescente vai sofrer mudanças físicas, que chamamos de puberdade, que vem acompanhado de crescimento de pelos nos rapazes, pelos pubianos, espinhas, mudança no tom da voz, nas meninas de crescimento dos seios. Portanto, a puberdade já exige a criança adaptar-se a esse novo corpo. Mudanças psicológicas, mudanças emocionais, mudanças a nível social. Então, cabe aos pais estarem cientes que essa criança precisa de um tempo para se acostumar a tudo isso. Uhum. Então, a nível social, por exemplo, que envolve muito os pais, a criança vai preferir, o adolescente vai preferir estar com os colegas, com os pares. E muitas vezes o que é que os pais sentem? Que já não gostam de nós,
já não querem estar conosco. E isso, percebendo que a adolescência é algo saudável. Se o adolescente não quiser ficar com os colegas, aí sim vamos nos preocupar. Até uma frase que diz, pegando tudo no conceito da adolescência, que ser normal na adolescência é, em si, anormal. Exatamente porque ele precisa de um tempo para se adaptar com todas essas mudanças que ocorrem e que muitas vezes não são compreendidas pelos pais, não é? Que por vezes vão lhe dizer que não são crianças, outras vezes vão lhe dizer que não são adultos, de acordo com a situação que estão a vivenciar, quando o próprio adolescente já está a vivenciar este dilema. Portanto, enquanto pais, também não é fácil. Como costumamos dizer, não existe nenhuma escola onde aprendemos a ser pais. Mas, hoje em dia, temos muita informação que podemos procurar para percebermos melhor o que é ser adolescência. Porque, se formos ver por aquilo que nós fomos, claro que não pode ser igual. As gerações foram mudando. Houveram muitas mudanças. Então, por que é que os adolescentes haveriam de continuar iguais? Não é? Então... Exatamente. E nós, aqui também, nós temos para a rua, ouvimos alguns adolescentes, e vamos agora, eles mesmos, adolescentes, vão dizer sobre a relação deles com os pais, com os professores e com os adultos, de uma forma geral. Fiz que dá assim uma paz, porque acho que te entender o ponto de vista de cada um. Uma maneira, por exemplo, que um pai ou uma mãe te poder entender o ponto de vista de um adolescente. O que é que pai e mãe podem fazer? Às vezes, pôr no lugar de aquele filho, falar a ele, abrir a ele. E quando ele quiser responder, o que é que ele te fazer? Às vezes ele pode espiar seu irmão, onde é que ele se sentir mais aberto que para falar. Vou te sentir aberto, à vontade, que falar aos pais, uma boa mãe, uma boa pai. Falar mais normalmente. Vou te contar tudo, o que é que aconteceu com vocês, perguntou. Às vezes não é tudo. Mas te falar mais, se me tem alguma coisa assim, me sentir que até direito nem mesmo te falar mais. Vou te sentir mais à vontade de falar mais para os pais ou mais para os amigos, já vou tudo enquanto. Mais amigo. Tem algum porquê? É que às vezes quando o meu país tem uma mentalidade assim diferente, às vezes te entender. Mas a mentalidade é sempre diferente, porque a geração é diferente, não é verdade? Sim, mas meus amigos te entender é mais coisa. Muito é a nossa relação, minha relação com meus pais, é assim, não tenho uma relação aberta, onde é que isto perguntamos sobre minhas atitudes, o que é que me fazer, de uma forma que estudando-me cuidado, que é para poder exprimir mais, que toda a minha confiança, onde falar mais sempre, saber tudo sobre a minha vida, claro, é uma obrigação. E minhas professores, não tem só professor de direito, minhas professores é um professor assim, sabe conviver mais e explicar direito, por acaso não tem bons professores. Mas agora, essa relação assim, de adultos, mas jovens, o adulto agora gosta de criticar nós, tipo, porque criticar nos música, nas maneiras de vestir. Mas entre aspas, temos aqui assim, isto moderar. Eu vou achar que a relação de adolescente, mas pais e professores, de uma forma geral, é difícil ou não? E se ele é difícil, quem te causa aquela maior dificuldade? Ele é difícil e quem te causa mais é nós adolescentes, porque nós pais, mas nós professores, ver o que é que queres passar. Que é que isto por que é que escrever nos caminho que não cometer aquele mesmo erro que eles cometer que não pode ser alguém melhor na vida. Nunca te contar tudo, porque nunca tem aquela confiança, uma flama isso enquanto. Mas também é aquela. E mas professores O que é que o teu Tiago podia ser diferente para ganhar aquela confiança para falar mais tudo enquanto? Então, que isso era de azar que tinha que pôr flama a mim assim, mas eu. Ah, o Tiago agora já é um caso perdido, já que te poder? Não estou que não te pode mudar aquela coisa lá, mas é meio complicado. Fazendo o quê? Mudando de maneira? Sentar para conversar horas assim.
acho que é isso. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a adolescência e os desafios para os pais e também para os professores. Já sabe que pode participar deste programa. Se quiser partilhar connosco a sua opinião, é só ligar para 594 9714, 594 9714, ou através também do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Mais à frente vamos entrar e ver se nós temos mensagens, tiver a sua opinião também e queira dar aqui, esteja à vontade. Anderson Pires, nós ouvimos esses adolescentes. Que análise, que comentários é que teria a fazer sobre, de uma forma assim geral, o que é que disseram? Primeiramente, esses adolescentes falaram muito bem em relação à conversa que os filhos têm que ter com os pais. E é fundamental um pai mostrar a abertura com o seu filho. Porque o filho tem que confiar no pai ou na mãe para poder falar aquilo que sente. E se não tiver esta confiança, fica complicado, porque já não consegue abrir, né? E não há nada de mais um adolescente, um filho, ter um amigo, porque eles sentem mais à vontade a falar com os amigos que fazem coisas juntos, né? Conseguem estar mais à vontade uns com os outros do que com os pais. Mas a função dos pais, neste caso, é mostrar abertura, e diálogo é muito importante. Em relação aos professores, os professores têm que ser amigos dos seus alunos, têm que saber conversar com os seus alunos. O professor não está ali para mostrar que é autoritário. Pode mostrar autoridade sem ser autoritário. Mostrar que entende os adolescentes. Como nós já falamos aqui, a geração é outra, né? Estilos de vida são outros. Então, nós temos que saber entendê-los também, né? Como temos que saber entendê-los, temos que tentar mostrá-los o caminho correto, como disse ali o adolescente. Uhum. Vamos ouvir também a Denise Lima, o seu olhar do que disseram os adolescentes. Também gostei muito de ouvi-los. Fiquei contente de ouvir aquele adolescente dizer que consegue conversar abertamente com os pais. Isso é muito bom. Os pais têm de mostrar esse interesse em querer saber realmente o que é que se passa na vida dos seus filhos, mas não de uma forma muito intrusiva, não é? Temos de respeitar a privacidade e a liberdade também do nosso adolescente. Mas temos de ter esse interesse em querer saber o que é que se passa com eles. E também a outra que referiu que não consegue falar. Uhum. E muitas vezes isso acontece porque, como ela disse, muitas vezes são os pais que costumam ser críticos, os professores costumam ser críticos, né? Então, pegamos muito em lições de moral, em sermões, e as questões que vamos fazendo muitas vezes é já nesse sentido. Porquê é que não fizeste aquilo? Porquê é que não fazes assim? Porque, não é? Como eles disseram, a nossa experiência é importante. Convém mostrarmos as consequências dos comportamentos deles, sim, como forma de dar uma orientação, mas sem essa atitude de que eu é que sei mais, tens de fazer como eu, porque senão vai-te acontecer como eu. Não. Estou-te a indicar qual é o caminho e tens essa liberdade. E a escolha é sua. Para dizer isso, a escolha é sua. De uma certa forma, temos de confiar que demos valores, passamos os nossos valores, a nossa educação vai surtir algum efeito. Mas, como ele disse, por exemplo, quando estamos a falar em música, em forma de vestir, não é? Nós pais muitas vezes estamos preocupados muito com o quê? Com o que os outros vão pensar da educação que estamos a dar ao nosso filho. Mas, para o adolescente, é importante ele poder experimentar essas outras coisas, porque ele está a construir a sua identidade, ok? Então dizemos, é uma moratória que a sociedade está a dar ao adolescente para ele experimentar papéis, para depois ele saber exatamente quem que ele é, o que é que realmente ele gosta, o que é que ele não gosta, porque é que ele não gosta, não é? Porque assim vamos ter muitos adultos que não conseguiram experimentar papéis, depois na vida adulta, costumamos dizer, aquele ali parece que está agora a viver a sua adolescência.
né? Então é importante o adolescente ter esse espaço para fazer, porque como pai, se eu for autoritário e simplesmente dizer não vais fazer e não lhe der escolhas, né? Quando não tiver sob a minha supervisão, ele vai fazer. Os adolescentes devem ficar independentes ou os pais, mãe e pai, devem mostrar que está sempre lá, que está atento àquele momento. Aquele momento, ele é importante na vida dele. Os pais sempre têm que estar presentes na vida dos filhos. É fundamental. Né? É fundamental um Estar pai... presente como? É fundamental um pai saber o que é que os filhos fazem, né? É fundamental o pai saber quais são os amigos dos filhos. É fundamental o pai saber onde é que o filho vai, né? Porque estar presente não é questão de mostrar que é autoritário, como disse a nossa colega aqui. Não é questão de mostrar que é autoritário. Um pai tem que estar presente na vida dos filhos para que os filhos saibam que os pais estão ali para ele, né? E isso até, de certa forma, pode colocar a questão do respeito, né? Se o pai e a mãe disser o horário para chegar a casa é esse horário, não pode chegar depois da hora. Tem que ter regras, tem que ter limites, né? Tem que ter regras. E isto não é ser intrometido, não é ser abusivo, mas é mostrar o respeito, é mostrar que tudo tem limites. Porque um adolescente que cria sem limites vai fazer coisas sem limites depois, né? E os tempos que nós temos agora, tempos desesperados, exigem medidas que não tão desesperados, mas que impõem limites. Então, ou seja, tem que saber que tem uma tutela, nós podemos dizer assim, né? E quando o filho sabe que tem um controle, não um controle exagerado, que tem o limite, o filho já sabe exatamente o que deve e o que não deve fazer. Porque um pai não vai limitar um filho de fazer uma coisa que pode ser mau para o filho. Nós partimos do princípio que não. Mas tem que ter limites. Um pai tem que saber o que é que o filho está a fazer. O adolescente até necessita sentir isso. Quando um pai, uma mãe, não coloca um limite, o adolescente sente que ninguém lhe liga. Exatamente. Então, o limite tem de ser com amor. É uma forma até do adolescente sentir que é amado. Okay? Então, na adolescência, os pais devem ser vistos como um porto seguro. Então, o filho sabe que pode explorar a sua volta, mas que tem os pais ali na sua retaguarda. Ok? Portanto, que ele pode errar e que os pais não vão deixar de amá-lo porque ele errou. Porque é errar que nós aprendemos. O erro deve ser encarado dessa forma. Ao errar, eu vou aprender. Então, o pai nunca deve dizer ao filho, por fazeres aquilo, vou deixar de gostar de ti. Né? Não. Estou aqui para, junto contigo, encontrarmos a solução para este erro. Anteriormente falou aqui, queria acrescentar alguma coisa neste ponto? Só na questão que, como ela falou, o pai ou a mãe tem que ser como parceiros. Né? O filho tem que ver no pai uma parceria. Ou na mãe também uma parceria. Para quê? Porquê? Porque vendo como parceiro, cria confiança, fortalece os laços. E esta parceria é que vai mostrar que o filho vai respeitar, vai ir de acordo com os limites. E isto é fundamental. Sempre, e o que mais é fundamental na relação de um pai com o filho é o diálogo. O diálogo é fundamental. Falou anteriormente sobre a questão da tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia aumentou exponencialmente o distanciamento entre as pessoas. Cada um com o seu telemóvel. Eu estou aqui com o meu telemóvel porque aqui nós temos o guião que eu vos enviei para poder seguir, mas nós observamos, e você disse, por exemplo, no intervalo, os adolescentes, principalmente os adolescentes que têm telemóvel, estão ali, cada um no seu telemóvel. Como impor ou como mostrar que aquele momento de socialização é importante? Como é que o professor pode explicar isso para o adolescente? Primeiramente, falando nesta questão dos telemóveis, da tecnologia,
pode ser um grande aliado para esses adolescentes, mas também pode ser um grande inimigo. Porque, como já falamos aqui, essas tecnologias, essas redes sociais distanciam pessoas fisicamente, aproximam outras virtualmente. Né? Então, a função do professor aqui é mostrar que tem que ter como é que podemos dizer, socialização. E que a vida não é apenas as tecnologias. Porque nós percebemos isto na escola, nós percebemos isto dentro da sala de aula. Quando o aluno, eu não posso generalizar, alguns, né, quando não estão com os telemóveis, parecem um pouco nervosos. Parecem nervosos porque estão com uma dependência forte em relação aos telemóveis. Então, a função do professor é mostrar a importância da socialização, é mostrar que nós podemos utilizar tecnologias muito bem como aliadas, mas também tem a parte humana. E se perdermos a parte humana, nós podemos perder a essência. E esta essência é que vai nos fazer seres humanos, onde nós vamos errar. Nós fazemos coisas erradas, nós fazemos coisas certas, mas uns com os outros, virtualmente ninguém percebe. Porque virtualmente é apenas virtualmente. É outro canal, é outro mundo. Mas e a parte social, a parte humana? Então a nossa função, a função dos professores, a função dos pais, a função de qualquer outra pessoa é mostrar a importância da socialização. E agora, neste programa Sociedade Aberta, temos a participação da Cátia Araújo Leite. Ela é coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valores. A fase da adolescência é uma fase muito bonita, mas ao mesmo tempo traz muitas descobertas e também traz muitas dúvidas, muitos conflitos, e é preciso um olhar e também uma escuta assertiva em relação aos adolescentes. Por quê? A fase da adolescência é uma fase onde os adolescentes acabam por ter uma palavra a dizer. Há uma teimosia, há um argumento, e é necessário que haja uma escuta por parte dos pais e também nas escolas por parte dos professores, porque nem sempre aquilo que nós achamos que é o correto para o adolescente. E nessa fase, o adolescente quer ser ouvido e sem ser julgado. E nesse modo de julgamento que nós muitas vezes fazemos, enquanto pais, enquanto professores, acaba por gerando um certo conflito em termos de ideia, em termos de escolhas e em termos de tomada de decisão. Então, é importante saber escutar os adolescentes em casa para que possam tomar uma boa decisão enquanto estudante, enquanto futuros jovens. E em relação à escola, a escola também precisa ter uma certa dinâmica no diálogo, tem que saber escutar, tem que saber ouvir o que o adolescente quer. É a fase também onde o adolescente tem uma certa desmotivação, e essa desmotivação é perante os estudos. E isso, muitas vezes, quando o adolescente não consegue encontrar apoio emocional e psicológico, acaba por desleixar-se um pouco em relação aos estudos. Neste mês da criança, o programa Sociedade Aberta vai observar nas próximas edições temas ligados à infância e também à adolescência. Começamos com a adolescência e os desafios para os pais e professores. Portanto, Denise Lima, acompanhamos agora a coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valores, que é um espaço que recebe muitos adolescentes, estão ali para estudar, para aprender outros valores no dia a dia. Gostaria também de ouvir a sua opinião do que disse a Cátia Araújo Leite também, mas também observando quando o adolescente começa a afastar dos pais, pai e mãe, e começa a resguardar, não abrir tudo, qual é que deve ser a atitude dos pais? Como ela disse, a escuta. Não é? Devemos nos colocar à disposição para escutar sem julgar. Porque, como eu tinha dito anteriormente, o que leva o adolescente muitas vezes a fechar-se
é o sentir que tudo o que diz, depois, tipo, que é usado contra ele, não é? Ou que vamos sempre dizer, não é assim, tens de fazer é assim, então acaba por se fechar. E o pai ou a mãe realmente devem se colocar ao lado e mostrar que... Mas e quando não quiser falar, não quiser dizer nada? Olha, não precisamos ir diretamente pedir para dizer algo. Podemos ir fazer uma atividade junto. Por exemplo, ele está a jogar, olha, deixa-me ver esse jogo como é que é. Ensine-me, ajude-me aqui com isto. Tu és bom, por exemplo, agora, vem ajudar-me a fazer isso aqui no meu telemóvel. Ou então a preparar uma refeição. Ou então vamos dar um passeio juntos. Vamos fazer uma atividade cultural juntos. E ali, no meio disso, o adolescente pode sentir-se mais à vontade e abrir-se. E podemos estar atentos e ver. Porque muitas vezes ele pode verbalizar algo indiretamente. E a partir dali mostrarmos que, olha, reparei que disseste isto, queres falar sobre isso? Não é? Ou estamos a ver um programa de televisão, tem lá qualquer cena e aproveitarmos também para trazer esse assunto. Só não temos de ser muito incisivos, é insistir. Quando ele está a mostrar que não quer, ficar ali a persistir. Ok? Então, dar-lhe o seu tempo, dar-lhe espaço, mostrar, eu estou aqui. Ok? Yeah. Também a sua opinião sobre este aspecto aqui do adolescente quando se fecha? Na mesma linha do pensamento da doutora Danice, na questão da escuta. Né? E vamos dar o tempo. Tempo. Não pressionar. Porque a pressão é que vai inibir o adolescente de falar, de comunicar. Porque muitos pais julgam antes de saberem exatamente o que é que está a passar com o filho. Né? E este julgamento impede o filho de abrir com o pai. Né? Como ela disse muito bem, vamos atacar aquilo que eles gostam. Né? Sem pressão. Nós podemos obter coisas, podemos obter aquilo que eles sentem sem pressionar e fazendo algo transversal. Né? Como ela diz, atacando coisas que eles gostam, alimentação, na parte dos jogos, etc, etc. E se um pai conseguir chegar ao ponto de entrosar com o filho a nível de um jogo, neste jogo vai introduzindo outras conversas e vai fluindo, sem pressão. E mesmo o adolescente vai sentir-se à vontade e vai falar. Mas existem muitos pais que eles impedem mesmo os filhos de falarem. Né? Julgam se o filho vai dizer que tem alguma coisa. Tu és parado, é leviandade, etc, etc. Então, o filho já não sente a vontade em falar com o pai, mas vai falar com um amigo ou vai falar com um estranho. E o pai tem que transmitir esta confiança. E a questão da frustração? Normalmente as crianças, hoje em dia, os pais estão ali para fazer todas as vontades dos filhos. Quando chegam à adolescência, os pais começam a dizer não pode fazer isso, não. E como é que fica a questão da frustração? Realmente o não deve ser ensinado desde criança. Né? Dizemos que vamos sempre deparar com não na nossa vida, então aprendê-lo ali naquele meio amoroso, seguro, onde sentimos confiantes, é o ideal. Né? Não só o não, como todas as outras emoções, não só a frustração, como todas as outras emoções que ali devemos aprender a nomear. O adolescente convém ter essa educação emocional. Saber que é normal sentir raiva, é normal sentir inveja, é normal sentir ciúmes, porque são emoções que nascem connosco. Então, não pode sentir mal por sentir isso. Agora, o que vai fazer diferença é o que eu vou fazer com o que eu estou a sentir. Portanto, é nesse aspecto que os pais devem sempre ensinar, sim, a lidar com esse tipo de emoções, porque fazem parte da vida. E temos agora um telespectador em linha. José Moraes nos liga de Lombo Branco, em Santo Antão. Olá, boa tarde. Sim, boa tarde. Senhor José, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre este tema. Eu participar nesse programa. Então esteja à vontade, tem 1 minuto e meio. Contente. É um
programa muito... Ele é um programa muito objetivo. Tá? Sim. E sobre o tema? Ser pai é primeiro. Ser mãe também é fácil que a gente dá uma graduar tudo os dois. Eu não queria assim pai sem mãe. E maneira que foi você adolescência? Foi difícil sem pai e sem mãe? Sim. Então é aí que vou te bem captar que maneira que vou ter que criar. Vou te criar filhos, vou lutar. E o que pronto. Enquanto não tem coisa difícil. É um momento difícil, mesmo que fazer interação. Você tem uma coisa. Não passa fácil, mas diz, não tem que criar filhos. Já para 30 e tanto, depois 30 e tanto. E foi bom? Foi difícil? Um pouco difícil. É aí que então tu fica a senhora de falar. Educação para começar na centralidade. Se a educação vem na centralidade, de pai e mamãe, não te espera que a escola esteja no jeito. Que a escola é um complementar. A senhora tem de dizer uma conversa lá muito bem. Porque eu tenho que ratificar o que vou poder ter dentro de boa, eu vou entregar aos filhos. Quando o menino sair, às vezes não fazer o menino já sair tudo, acabado de jogar, vou ter que ensinar tudo, vou ter que ter tudo. Amanhã para tudo nada. Há pessoas que te enganam ser um menino, até mesmo ser no mau caminho. Não estou a perceber. Sim, senhor. Senhor José Moraes, não te agradecer a você a contribuição ali no programa, a primeira vez, modo você dizer de Dom Prango, muito obrigado. A gente lá no painel, não vai gostar de ouvir no espaço. Está bem. Não também ouvi esses comentários logo a seguir. Muito obrigado. Ok, obrigado. Você fica direto. Está bem. Anderson Pires, nós ouvimos o senhor José Moraes, ele tocou aqui alguns aspectos. Que aspectos é que lhe chamou mais a atenção? A presença dos pais. É algo importante, é algo fundamental. E nós já falamos disto aqui antes. Né? Se o pai ou a mãe não estiver presente na vida do filho, fica mais complicado. Né? Tem que ter o pai ou a mãe, ou o encarregado de educação, né? Tem que saber, tem que estar presente para dizer o não quando é para dizer e para dizer está tudo certo quando é para dizer. Né? Se não tiver a presença dos pais, o filho fica complicado crescer. Pode crescer com muitas dificuldades. Por quê? Muitos adolescentes não estão preparados para frustrar-se. Muitos adolescentes não estão preparados para ouvir um não. Existem muitos pais que dão tudo menos a presença. O senhor José Moraes disse que quando um adolescente sai, chega a casa a hora que quiser, não deve ser recebido assim de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. É naquele momento que o pai e a mãe devem intervir? Questão de limites. Mas isto tem que ser, é um trabalho que tem que ser feito não a curto prazo, é a longo prazo. Tem que mostrar limites antes. Tem que mostrar que quando sai, tem uma hora marcada para chegar. E não deve passar este tempo. Né? E nesta questão aqui de impor limites, é que vamos encontrar a parceria. Como a doutora Denise disse muito bem, na questão, um adolescente pode dizer eu chego a hora que quiser, quer dizer que os meus pais não estão nem aí para mim. Eu posso fazer o que bem entender porque os meus pais não vão ligar. Vamos ouvir a Denise rapidamente sobre o que disse o senhor José Moraes. Já temos uma telespectadora em linha também. Relativamente a isso do filho chegar, se o pai deve intervir na hora. Se foi algo que já tinha acontecido antes e combinaram então que teria uma consequência, aí o pai vai ter de cumprir com essa consequência. Se foi a primeira vez, convém então nesse momento conversarem, o pai perceber o que é que aconteceu, porque é que estás a chegar agora, não é? Mas já sabes que eu confio em ti, eu deixo-te ir
porque sabes quais são as regras. Da próxima vez, se não acontecer, já sabes que vais ter tal consequência. Se não tiver consertado antes, ou não? Se não tiverem consertado antes, qual seria a consequência? Se já tiverem antes, aí a consequência vai ter de valer. Por exemplo, se para a próxima não podes ir, naquele dia, quando chegar a próxima, o pai não vai deixá-lo ir, porque senão... já tinham combinado previamente. Mas se foi a primeira vez, aí vão combinar. Não é já agora, não vai, nunca mais vais. Porque muitas vezes sabemos que os pais, naquele momento, costumam dizer coisas que depois não conseguem cumprir. Né? Portanto, com sensatez avaliar tudo isso. O senhor também falou de, se bem percebi, de o que recebeu antes e o que vai dar para os filhos, em termos de educação. Que não teve educação dos pais. Sim, então também é uma questão bastante discutível, não é? Podemos pegar na questão dos castigos, a agressão física, os gritos, não é? Que são coisas que podemos dizer que têm a ver até com o nosso passado, com a nossa história. Não é? Fomos povos colonizados, então é algo que está bem enraizado em nós. Então, é algo que temos de ficar atentos para não reproduzi-lo. Eu, como profissional, tenho isso bem ciente em mim, das consequências, por vezes ainda o faço. Não é? Então, estou sempre a me policiar para evitar ter esse tipo de comportamento com os meus filhos. Não é? Porque é algo que recebemos dos nossos pais também. Só que temos consciência qual é as consequências que vai deixar nos nossos filhos. E não vai de acordo com o que queremos. Queremos ter filhos participativos, bons cidadãos, que sabem o que querem, empreendedores, que tenham voz onde estiverem. E esse tipo de educação não leva a isso. Muito pelo contrário. Temos uma telespectadora em linha. Jacqueline nos liga da cidade da Praia. Boa tarde. Boa tarde, Jacqueline. Alô? Alô? Sim, sim. Alô? Tem 1 minuto, até 1 minuto e meio para avançar com o seu comentário. Se tiver perguntas, esteja à vontade. Ok. Ok. Eu tenho uma pergunta. E se, por exemplo, um adolescente fazer uma malcriação e é recomendável que seja tomado o telefone para ele? E é só esta pergunta que tem? Para uma educação mais saudável. É só esta pergunta? Sim. Tá bom, nós agradecemos a participação. Muito obrigado. Também tivemos aqui com a Jacqueline, pelo visto é uma adolescente. Vamos logo com a Denise. Ok, eu percebo quando ela diz uma malcriação, está a referir a qualquer mau comportamento. Exatamente. Primeiro vamos pegar naquilo que referi antes da questão das emoções. Mostrar ao adolescente que tem que reconhecer que vai ter emoções negativas, vai sentir raiva, vai se frustrar, mas nem por isso pode ter um mau comportamento. Quando referimos a um mau comportamento, estamos a referir a estragar algo, a falar mal com alguém, a magoar alguém, não é? E quando ela diz que se pode ser tomado o telefone, se foi algo que foi combinado previamente, sim. Se ela já sabia que esse comportamento não podia ocorrer, sim. Ok? Mas o que eu estou a dizer é que temos de ensinar aos nossos filhos, sim, que eles podem errar. Que eles não são perfeitos, porque ninguém é. Não é? Porque quando exigimos aquela perfeição dos nossos filhos, também vamos despolatar outros tipos de ansiedade. Ok? Então, é mostrar que sim, eles têm essa margem para errar, mas quando já não sabem que, de antemão, que existe outra forma de mostrarem o que sentem. Então, quando eu sei que já lhes expliquei que existe outra forma e que ela percebeu que existe outra forma e que mesmo naquele momento haveria outra forma dela se comportar, ok, vou ouvi-la, saber qual foi o motivo, porque sempre devo ouvi-la, mas se já tínhamos combinado que perante aquele comportamento a consequência seria ficar sem um telefone, sim, eu tenho de cumprir com a minha palavra. Nós sabemos que os adolescentes, hoje em dia, por causa das tecnologias, estão ligados à questão do imediatismo, ou seja, a ter tudo rápido, as coisas acontecem naquele momento. Aquela questão de sentir necessidade mesmo. Às vezes, preciso de um telemóvel, preciso estar da moda, quero ter um sapato
todos estão a utilizar aquele cantor ou aquela cantora ou aquela atriz que eu acompanho, que eu ando a seguir nas redes sociais. Qual deve ser a atitude dos pais perante esta situação? Primeiro Anderson, depois vamos Primeiro, esta questão é uma questão da aceitação. Né? Como nós dizemos na filosofia, nós estamos a falar das convenções sociais. Né? Então, muitas vezes o adolescente quer estar na moda, quer sentir-se na moda por causa do grupo que está inserido. Às vezes, o grupo que está inserido tem alguma pessoa, tem algumas pessoas que têm o sapato, têm o telemóvel, então ele sente-se excluído se não tiver a mesma coisa. Qual deve ser a atitude dos pais? A atitude dos pais é mostrar que não se pode ter tudo na vida. É mostrar que existem certas dificuldades que nos impedem de ter todas as coisas que as outras pessoas têm. E também é mostrar que nós somos diferentes. Nós não somos igual. Nós não somos iguais. Nós não precisamos ter aquilo que os outros têm para ser igual a eles. Sua opinião sobre isso, Denise? Primeiro, o imediatismo é mesmo uma característica também do adolescente. Não é? O adolescente age muito por impulso, é tudo no agora. Então, como pai, sim, eu tenho de ajudá-lo a ir entendendo isso, porque ele sozinho ainda não tem essa responsabilidade, posso assim dizer, de entender que as coisas devem ser planeadas e que cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora. E temos de mostrar-lhes também o quê? Que o seu valor não vai estar no sapato que está a usar, como eu referi na questão da aceitação. Não vai estar, se ele está a usar aquele sapato, se ele está... está na moda. Sim, se está na moda ou se não está. Portanto, tudo tem de ser balanceado. Cada caso é um caso, como disse ele, então eu posso até estar com aquela disponibilidade, mas tenho de avaliar esse adolescente, como é que ele está a lidar com essas questões. Portanto, tem que ser tudo bem analisado. Uma última questão para uma resposta breve, tendo em conta o nosso tempo. Neste momento, quanto nós, enquanto pais, estamos a lidar com adolescentes, muitas vezes podemos dizer, é duro ser duro. Mas é necessário ser duro para ter um adulto bem formado amanhã? Duro, mas com amor. Duro, mas com gentileza. Firmeza com gentileza, ok? Ser duro sem afeto também não é saudável. Assim como não ser duro também não é saudável. Então precisamos desse meio termo, ok? E muito sermos o exemplo. Fazermos aquilo que queremos realmente que os nossos adolescentes façam. Se eu estou toda hora no telemóvel, não posso dizer ao adolescente que ele não pode estar. Só para dar um exemplo. Anderson, para concluir também. Como a Denise disse muito bem, nós temos que ser duros, mas gentis. Né? E nós temos que ensinar às nossas crianças ou os nossos adolescentes o poder do não. Porque se nós não ensinarmos que é normal ouvir um não, é normal frustrar-se, a vida vai ensiná-los. Está bem. Eu agradeço ao Anderson Pires para estar aqui conosco, enquanto professor de ensino secundário, e também a psicóloga Denise Lima por disponibilizarem esse tempo das vossas vidas, desse dia, para estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado.